Graça e paz, eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e nesse vídeo de hoje eu tenho uma revelação muito forte na palavra para você, que está em 1 Samuel capítulo 9, versículo 3 ao 6. Se você puder abrir aí na tua Bíblia, vai ser muito bom, tá? Perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que Quis disse a Saul, seu filho: pega agora contigo um dos moços, levanta-te e vai buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou para a terra de Salissa, porém não as acharam. Depois passaram para a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. E passou para a terra de Benjamim, porém tampouco a acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço que ia com ele: vem, voltemos para que, porventura, meu pai não deixe de preocupar-se com as jumentas e passe a se preocupar conosco. Versículo 6. Porém ele lhe disse: eis que há nessa cidade um homem de Deus, um homem honrado, e tudo o que ele diz acontece assim infalivelmente. Vamo-nos agora lá, porventura, e nos mostrará o caminho que devemos seguir. Eu tenho falado exclusivamente aqui no canal sobre despertamento espiritual, ativação profética. O que é isso? Ativação profética é quando você, que já é cristão, deixa de ser apenas um cristão e começa a ter compreensão das coisas do mundo espiritual, do sobrenatural, não apenas no seu intelecto, mas na sua vida. Hoje mesmo, quando eu acordei, eu orei com a minha esposa. Praticamente todos os dias eu faço uma oração desse tipo, dizendo: Deus, eu não quero ser um religioso. Eu não quero apenas ser uma pessoa que conhece a palavra. Eu quero ter intimidade com o sobrenatural. Que não passem 12 horas do meu dia sem que o mundo espiritual se manifeste de maneira clara e que eu possa interagir. Afinal, o Evangelho, ele fala de sobrenatural. E foi isso que chamou minha atenção quando eu tive minha primeira experiência com Cristo. Esse texto que nós lemos aqui, Saul, ele era um moço jovem, bonito, filho de um homem de posses chamado Quis, e Quis sentiu falta de suas jumentas e mandou Saul procurar. Saul pegou o seu moço, possivelmente um auxiliar, um escravo, e ele saiu, e eles caminharam por algumas cidades. Passaram pela primeira fronteira, não acharam a jumenta, passaram pela segunda, não acharam a jumenta, e eles continuaram caminhando, até o momento que aconteceu algo muito importante. Aqui que está o rema, aqui que está o ouro desse vídeo de hoje. Chegou um momento em que Saul olhou para o seu moço e disse: vamos voltar, porque a situação pode piorar. Meu pai, por enquanto, está preocupado com jumentas. Daqui a pouco ele vai passar a ficar preocupado conosco. E Saul estava disposto a desistir. Só que uma coisa que está escrita aqui na entrelinha, na palavra, está bem claro, mas muita gente não percebe, é que eles estavam prestes a entrar no lugar onde o profético se movia. Porque a próxima cidade ali, eles estavam na fronteira de Zuf, e a próxima cidade estava o profeta Samuel, que era o profeta que ia ungir Saul como rei sobre Israel. Profeta Samuel, que ungiu Davi, profeta Samuel, que era um homem de experiência com a glória de Deus desde criança, que ouviu a voz de Deus. Então o que acontece é o seguinte: na vida existem momentos em que nós estaremos com os pés na fronteira que separa o natural e o espiritual. Muitas vezes nós vamos estar com os pés na fronteira em que separa o humano do profético, o natural do sobrenatural. Saul não teve esse entendimento. Saul, ele estava com a mentalidade presa a coisas dessa terra. E aquele moço que estava com ele foi um agente de ativação espiritual, de despertamento profético na vida de Saul, porque ele falou para Saul: Saul, não desiste, porque nós estamos entrando em terra de profeta, em lugar de profeta, em lugar onde tem um profeta que sabe o que vai falar, e ele vai dizer o caminho que nós temos para seguir. Esse tipo de pessoa
é o que eu chamo de ativador profeta, despertador profeta. Você pode ver que era um escravo, era um moço simples, mas que tinha entendimento espiritual. O entendimento espiritual nem sempre ele vai estar na mente dos mais ricos, dos mais famosos. Saul, a princípio, era o protagonista principal dessa história. Afinal, foi ele que se tornou rei. Mas aquele moço, ele teve um papel fundamental, porque foi aquele moço que incentivou a Saul e disse: Saul, vamos até o profeta. E aí até teve uma coisa interessante que Saul falou: eu não tenho como ir até o profeta porque eu não tenho oferta para dar para o profeta. Porque era comum, deixou de ser, infelizmente, porque isso é bíblico, era comum, toda vez que alguém se aproximava de um profeta para poder pedir um direcionamento, para pedir uma palavra de ativação, para pedir uma oração, era comum entregar uma oferta, porque a oferta ela ativa a honra. Então, no momento que você oferta na vida do profeta, esse profeta ele vai receber do céu códigos espirituais para a sua vida. Isso daí você vai ver na Bíblia acontecendo. Por isso que as pessoas semeavam na vida de Jesus. Só que Jesus ele não recebia semente por um outro mistério, porque ele precisava ser pobre para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Paulo fala sobre isso. Por isso que Judas tinha que estar ali, para saquear e para não permitir que a riqueza chegasse a Jesus. Mas isso é um outro mistério. Mas no Antigo Testamento, nós aprendemos que era necessário ofertar na vida de profeta. Porque o profeta dizia o caminho. A palavra do Senhor diz: crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Hoje em dia já não existe tanto profeta porque também não existe tanta honra. E Saul ele era rico, ele era filho de Quis, um homem de posses. Mesmo assim ele usou esse argumento: eu não tenho o que ofertar. É um argumento mentiroso, ele estava se enganando. E aí aquele moço que era escravo disse para Saul, olha que coisa interessante, aquele moço falou assim: olha, eu tenho aqui algumas moedas de prata, eu tenho algumas moedas, vamos levar até o profeta, e o profeta vai nos dizer o caminho. Então eles foram, e o resto da história tem muita revelação, mas eu não vou pregar isso aqui agora. Eles foram, Saul, que estava procurando jumentas, voltou para casa e falou: pai, agora eu sou rei, Deus colocou na minha cabeça uma coroa. Às vezes, quando nós temos a mentalidade de humana, nós procuramos por coisas pequenas. Mas quando nós temos a mentalidade profética, Deus coloca diante de nós coisas grandes. Agora, personagens extraordinários são esses que a Bíblia mostra e nós não percebemos. Aquele moço que nem o nome dele é citado. E ele diz: olha, caminha mais um pouco. E esse rapaz que tinha um entendimento profético de compreender que era necessário semear na vida do profeta. Esse rapaz que tinha um entendimento profético de compreender que existem geografias naturais e geografias proféticas. Esse rapaz que tinha um entendimento profético de compreender a fronteira. Talvez você esteja nessa fronteira. Talvez você precise tomar uma decisão. Quantas vezes eu viajando por esse Brasil, no aeroporto, nas igrejas que eu preguei, nos aeroportos, aconteceram tantas vezes de eu encontrar um homem de Deus, um profeta. Às vezes nós ficamos olhando no YouTube, na internet, pessoas que você fala: meu Deus, que unção tremenda, que palavra tremenda. E eu viajando pelo Brasil, teve uma época que eu viajei muito, 3, 4 vezes por semana dentro de avião, dentro de aeroporto. Durante 15, 20 anos eu fiquei dessa maneira. E no aeroporto, às vezes, Deus me colocava diante de um desses profetas. E mesmo sem essa pessoa me conhecer, eu ia até ela, semeava R$200, R$500, R$1.000. E às vezes com sacrifício. Às vezes era o dinheiro que eu ia usar para viajar, para me alimentar, para me hospedar. Mas eu semeava e eu falava assim: olha, eu estou semeando porque eu reconheço a unção que tem sobre a sua vida. E aquele profeta muitas vezes orava sobre a minha vida, ministrava, transferia uma palavra profética, transferia uma unção, uma ativação espiritual. Então, esse entendimento é o tipo de entendimento que faz você deixar de ser um crente comum e se tornar um crente especial, um crente diferenciado, um crente que entende os princípios espirituais. Foi graças a esse moço que Saul se tornou um grande rei sobre Israel, até o momento em que ele caminhava com o profeta, no momento que ele decidiu desonrar o profeta. Olha que coisa interessante, a honra ativou o governo, a desonra tirou a coroa. O mundo espiritual ele fala sobre isso. Amém, gente? Então eu queria deixar esse recado para você.
A unção que você respeita é a unção que você recebe. A unção que você honra é a unção que você colhe. Eu tenho visto muitos pastores aí, às vezes pastores que estão com o coração muito mais no dinheiro do que no reino, usando essas palavras como jargão, mas eu uso por experiência, sabe? E eu tenho transferido o meu espírito através desses vídeos aqui no YouTube, principalmente através dos cursos online, que nós temos vários temas. Muitas vezes as pessoas falavam, apóstolo, transfere a unção para mim. E eu botava a mão na cabeça e falava, Senhor, eu transfiro toda a minha unção para essa pessoa. Mas com o passar do tempo eu entendi que não é assim que funciona. A unção ela não é transferida através de oração apenas. Ela é transferida através do ensino e a oração de ativação. Geazi caminhava com Eliseu, ele recebia um ensino. E no momento da ativação, quando o profeta coloca as mãos nele e ativa, ele começa a ter entendimento espiritual. Então é ensino e ativação. Ensino e oração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu dia. Eu tenho feito vídeos com conteúdo bom demais, acredito eu. Mas infelizmente, por enquanto, as visualizações ainda estão na casa de 100, 150 visualizações. Isso significa que você está assistindo, está recebendo, mas não está compartilhando. E quando nós compartilhamos, nós damos a chance de outras pessoas receberem essa mesma revelação. Assistir apenas é bom para você, mas quando você compartilha, você está propagando a palavra. Pensando nisso, eu te convido a compartilhar esse vídeo e comentar alguma coisa aqui embaixo para eu saber que você assistiu. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.